Boa noite, gente, tudo bem? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, eu vou começar dando um parecer do que me levou essa semana a voltar a gravar de novo. A semana passada, quando assisti no jornal, quando cheguei em casa do trabalho e fui ver o portal de notícias da Globo G1, eu me deparei com uma notícia que me chamou muito a atenção. O que é essa notícia que me chamou muito a atenção? Sobre um forte terremoto que deu na cidade do Afeganistão. Bom, eu fiz um vídeo que deu até agora 35 visualizações até agora, explicando a notícia que deu, mas eu essa semana vou explicar um pouco mais. Bom, como é que esse terremoto deu bem na fase que eu estava em fatos e não em crimes? Essa notícia que deu, eu vou poder falar um pouco sobre como se dá um terremoto. Eu vou falar especificamente sobre o terremoto, não vou falar sobre tsunami e nem sobre a erupção de vulcão, porque foram assuntos que eu já debati e com certeza não vai faltar mais vezes para mim debater esses assuntos. Então, o terremoto que deu na cidade do Afeganistão foi um terremoto muito próximo à superfície. O que é um terremoto próximo à superfície? Vamos supor, aqui a superfície de um terremoto, aqui, a superfície, como é que eu posso falar para a superfície inicial. O que é? Quando alguém fala que deu um terremoto, vamos supor a 10 quilômetros, ou a 7 ou a 8. Tem o fundo, terremoto mais fundo. Gente, desculpa que me fugiu tudo na memória. Isso aqui eu estudei, isso aqui eu li um monte e ainda continuo lendo sobre o assunto, mas me fugiu tudo na memória. Tem o da superfície e no fundo. Quando dá um da superfície, o que acontece? Que deu um de 5.9, que foi o que deu no Afeganistão. Esse de 5.9 ele vai gerar uma onda sísmica. O que é uma onda sísmica? Vamos supor, aqui dá o terremoto e a onda sísmica ela se espalha por vários e vários quilômetros. A onda sísmica, vamos supor, se dá um terremoto, vamos supor, nos Estados Unidos, um de 7.8. E esse terremoto é tão forte que ele vai ser sentido em diversos estados. Que dá, vamos supor, no Mississippi. No Mississippi, daí é sentido várias regiões do Mississippi. E não surpreenda-se, até Nova York não é atingida por esse terremoto. Tem uns bem forte. Eu acho que o mais forte é de 9.9, mas também tem de 9.1 e 9.8. O de 9.8 foi aquele que deu em 2011 no Japão. E deu um de 8.8 também no Chile em 2010. Aquele da polêmica, por causa que deu um tsunami. O terremoto foi no fundo do mar e teve um alerta de tsunami. Mas esse alerta de tsunami ele foi cancelado horas depois. Aí, quando a população se abancava nas suas casas, a onda veio e
arrasou com tudo. Uma ilha. Até eu tenho a revista aqui que se chama Tragédia nos Andes. Então, aquela época foi de 8,8 e tanto o Chile quanto os Estados Unidos e quanto o Japão são preparados para terremotos. São. Só que quando dá um de 8,8, 8,9 ou 7,7, tem lugares que não são preparados. Deu agora no Afeganistão. Se chegasse a dar mais profundo, não muito acima da superfície, mais profundo, não iria dar problema nenhum. Mas como deu muito acima da superfície, não profundo, deu problema sério. Deu problema sério porque o terremoto foi sentido tanto no Paquistão e até na Índia para ter a potência do terremoto que deu no Afeganistão. Então foi um terremoto muito devastador. Foi um terremoto que, na verdade, ele segue a linha de um catastrófico. É aquele assunto, né? Tem países que se preparam para grandes terremotos anos e anos e anos, séculos e séculos. E esses terremotos vão atingir o lugar porque, na verdade, que já está quase aqui meio condenado em relação a dar um terremoto forte. Principalmente lá São Francisco, nos Estados Unidos, há uns anos atrás, há anos e anos, 1906, há séculos atrás, deu um bem grande, e aquilo foi o resultado, nem é bom falar porque o resultado ele foi catastrófico, foi muito catastrófico. E todo o terremoto que dá, sendo o país que dá, sendo a condição do país, ele sofre muito. O Haiti, por exemplo, o Afeganistão. Eu falei sobre a Índia também, que deu um terremoto muito forte. Durante essa semana eu vou citar uns terremotos bem fortes que deu em países em que a devastação foi total e completa. Teve países que chegou a sumir do mapa quando deu o terremoto. Porque não é um país preparado. É um país que ele sofre o baque, sofre a violência, mas não é um país que ele está preparado. Muitos países estão preparados, só que outros países não estão. Qual desses que estão preparados? O Chile, a Indonésia não é um país que está preparado. Eles têm aqueles sensores lá, só que eu falei sobre o Anak Krakatau, e o Anak Krakatau nem o sensor de tsunami conseguiu detectar a onda que veio depois que o vulcão desabou aquela parede lá. Não conseguiu nem isso daí. Então, alguns países que estão meramente preparados e outros países que não estão preparados. Então, minha gente, dê o like, comente e compartilhe essa semana especial sobre os terremotos que eu vou apresentar.